Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar sobre o Natal, né? Profecias sobre o nascimento de Jesus Cristo, o próprio nascimento de Jesus Cristo, a circunstância nas regiões ali, o que estava acontecendo, entender melhor sobre o Natal, tá bom? Nós vamos fazer um estudo sobre o Natal essa semana. E semana que vem a gente ainda não vai entrar no estudo do Novo Testamento, tá bom? Semana que vem tem um novo título aí no estudo do Vem Segue, que é Nós somos responsáveis pelo nosso próprio aprendizado. Então vai ser muito bom compartilhar essa mensagem com vocês aqui, tá bom? Também. Então nós temos 2 semanas de estudo, essa semana do Natal, a próxima sobre somos responsáveis pelo nosso próprio aprendizado e depois então a gente entra aí no estudo do Novo Testamento, tá bom? Vou mandar um forte abraço aqui para Vitória. Eu não sei se eu vou pronunciar o sobrenome dela correto aqui, é Vitória Kloepner. Eu acho que se pronuncia assim, tá bom? Ela escreveu aqui, muito linda a mensagem, irmão Vanderlei. Que o Espírito Santo esteja sempre contigo, para nos ajudar a aprender mais. Amém. Gratidão pela sua mensagem. Forte abraço para você, Vitória. E a outra mensagem aqui é do Osponder, né? Aqui diz assim, esse professor é nota 11, né? Que nada, né? Bom, falando aí sobre o Ponder, né? O Ponder, ele é o meu presidente de estaca. E ontem, no domingo, ele deu um discurso e ele compartilhou uma escritura, ele fez uma relação de um título de Jesus Cristo no Velho Testamento, ele fez ligação com uma escritura no Novo Testamento, que eu nunca fiz essa ligação, né? E eu achei muito interessante e gostei bastante da escritura que ele compartilhou. E qual foi a minha surpresa quando eu estava estudando hoje para compartilhar com vocês a escritura? Eu vi o próprio Vem Segue do manual da escola dominical, tá bom? Eu estou usando da escola dominical. E no manual do Vem Segue da escola dominical, eu vi fazendo essa referência também, o próprio manual fazendo a referência da escritura do Velho Testamento com a do Novo, mencionando ali que é o título de Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos lá para o estudo de hoje, aí eu vou falar para vocês da escritura que ele compartilhou, que eu aprendi, e vou compartilhar aqui com vocês também, porque o manual também está compartilhando essa mesma escritura. Vamos lá. Aqui eu vou compartilhar com vocês aqui. Tem 2 escrituras no manual, que é de Isaías. Vamos trabalhar em cima dessas 2 escrituras aqui hoje. A primeira coisa que fala no manual é que os títulos, né, de Jesus Cristo são muitos, né? São muitos nomes e títulos que Jesus Cristo tem. Um dos que eu gosto muito é Rei dos Reis, tá bom? Tem vários títulos, né? A gente vai falar de alguns desses títulos aqui agora. É o Cordeiro de Deus, tem vários títulos. Então vamos lá. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Bom, muitos estudiosos acreditam que essa escritura aqui, né, ela está falando tanto de Jesus Cristo, que iria nascer, né, no meridiano dos tempos ali, e também se referia a uma profecia que um filho queria nascer na época de Isaías, que ele estava profetizando ali. O reino estava um caos, e o nascimento dessa criança começaria um novo tempo de paz, tá bom? Então os estudiosos eles têm um debate aí para saber quem foi a criança que nasceu. Alguns interpretam como sendo um dos filhos de Isaías, tá bom? Cumprindo a profecia, assim, um dos filhos de Isaías nasceu e isso era o sinal de que começaria um reinado justo. Lembrando que quando o profeta Isaías ele faz essa profecia aqui, era para o rei Acás, né? Para o rei Acás, que era um rei muito iníquo, né? Então muitos acreditam que era o filho de Isaías que seria esse sinal. Outros interpretam que era o próprio filho de Acás que iria nascer, que era Ezequias, né? Então, Ezequias, ele foi um ótimo rei, né? Ezequias. Ele mandou derrubar todos os altares, né? Ele purificou o reino e assim trouxe paz ao reino, né? O pai dele foi iníquo, mas ele não foi iníquo. Ele acabou com todos os ídolos, altares e colocou as coisas no lugar, né?
se celebrou a Páscoa e assim por diante, né? Então, ele foi um bom rei aí. Então, a interpretação na época de Isaías seria uma dessas duas crianças que iria nascer. Mas aqui no Novo Testamento, ele fala sobre o cumprimento dessa profecia com o nascimento de Jesus Cristo. Inclusive, né, quando fala aqui, e chamará o seu nome Emanuel, eu peguei no hebraico aqui a palavra Emanuel, né, acredito que todo mundo sabe, mas significa aqui, Deus conosco, ou conosco está Deus, tá bom? Então significa que o próprio Deus estaria com a gente, né? Ou seja, o próprio Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, né? É um simbolismo aí do Messias que nasceu. No Novo Testamento a gente vê o cumprimento dessa profecia, Mateus relacionando essa escritura aqui em Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim, ó: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, né? Então, Emanuel é um título também do próprio Salvador Jesus Cristo. Eu gosto desse título também, tá bom? A outra referência fica em Lucas 1, 27, mas nós não vamos ler não. Vamos passar aqui para Isaías capítulo 9, versículo 6, tá bom? Olha quantos títulos tem aqui, né, falando sobre Jesus Cristo. Aqui diz assim, ó, ainda falando sobre a profecia da mesma criança que ia nascer, tá bom? Só o capítulo que muda aqui. Ele diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, né? Então ele fala aqui sobre esses títulos aqui. Esses títulos aqui são atribuições, títulos remetidos a Jesus Cristo, tá bom? Se nós fôssemos contar aqui quantos títulos são, né? Vamos dar uma observada aqui. Ele fala maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Então daria 5 aqui. Porém, cada uma dessas frases é um título de Jesus Cristo, tá bom? Ou seja, Pai, ele é o Pai nosso também, né? Príncipe também, e paz é outro título também. Inclusive, às vezes não dá para nós separar, né? A gente lendo aqui, a gente não consegue separar, mas diz assim, ó, Deus forte, tá bom? Ele é Deus e é forte, né? Pai da eternidade, ele é o nosso Pai e ele é o Pai da eternidade também. Príncipe da paz, fica difícil de separar. Por exemplo, então, usando essa mesma linha de interpretação que a gente está falando aqui agora, o primeiro nome também a gente deve juntar para ser. O sentido aqui de Isaías é mostrar as características de um Deus e também ele é mortal, tá bom? Ou seja, características divinas e também as características de ele ser um ser mortal que passaria pelas coisas que tem aqui na Terra, tá bom? Então, a gente teria que juntar o primeiro título aqui, né? Porque a gente fala como se fosse dois, né? A gente fala maravilhoso, conselheiro. Então, ficaria conselheiro maravilhoso. Esse seria um dos títulos aqui juntado de Jesus Cristo, tá bom? Bom, aqui quando fala aqui, né, o título Príncipe da Paz, e foi essa parte aqui que o meu presidente de estaca utilizou, tá bom? Ele pegou esse título aqui, Príncipe da Paz, nessa escritura, e foi falar sobre o cumprimento dela no Novo Testamento. E aí ele leu lá o que está também no manual do Vem Segue-me aqui, Lucas capítulo 2, versículo 14, que é a ocasião ali em que os anjos aparecem aos pastores que estão no campo ali, né? E eles aparecem cantando e eles dizem a seguinte palavra, né, aos pastores aqui: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Bom, então aqui quando eles dizem paz na terra, é porque a paz realmente estava na terra. Não no sentido de que não havia mais violência, mas a paz aqui é o título de Jesus Cristo. O próprio Cristo estava na terra. Então, paz na terra, né? Eu achei formidável essa associação que ele fez e o próprio manual faz essa associação também. Então, vamos correr rapidinho aqui por esses títulos, falando sobre o significado desses títulos aqui no hebraico, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro lá fala maravilhoso conselheiro, né? A palavra maravilhosa no hebraico aqui daria para traduzir também como prodígio,
extraordinário, coisa difícil de se compreender, tá bom? E aí vem a palavra conselheiro, que significa avisar, consultar, dar conselho, aconselhar, tensionar, deliberar e planejar, tá bom? Esses dois títulos, conforme eu falei, devem ser juntados assim como os outros títulos ali. Então ficaria maravilhoso conselheiro, né? Um dos títulos aqui de Jesus Cristo. O outro título fala sobre Deus forte, né? Então, Deus, o primeiro título, não tem muito o que traduzir, né? Aqui diz que poderia ser Deus semelhante a Deus, né? Ou seja, posição elevada, né? Significando o próprio Deus aqui. E forte também dá para traduzir aqui como forte, valente e corajoso, tá bom? E Deus forte, né? Ou seja, ele é um guerreiro, Deus que protege o seu povo. Pai da eternidade. O Pai aqui é uma referência de Deus como nosso Pai, né? Como o Pai do povo. E eternidade aqui dá para traduzir como eternidade, perpetuidade, para sempre, futuro contínuo, existência contínua, tá bom? Então, esse aí é o Pai da eternidade. O Pai da eternidade, ele vai ser para sempre, nossa. Ele vai sempre ser eterno. É esse o significado aqui. Tem o outro aqui que é príncipe da paz. A palavra príncipe aqui no hebraico dá para traduzir também como príncipe, governante, líder ou chefe, comandante, oficial ou capitão, né? E todos esses títulos é de Jesus Cristo, né? Daria para traduzir com qualquer um desses aqui. Se ele é o nosso capitão, ele é o nosso general, ele é o nosso líder e assim por diante, tá bom? Então a tradução príncipe aqui caberia a todas essas traduções. Então é príncipe da paz, né? Agora, essa paz aqui, né, no hebraico significa shalom. E diferente das outras palavras, que você pode pegar a palavra e falar, cabe todas essas traduções aqui. No shalom é um pouco diferente. Shalom significa paz, só que as partes que eu vou ler aqui significando shalom, é tudo junto. Shalom significa tudo isso junto, tá bom? Não é, eu poderia traduzir dessa maneira ou daquela outra maneira. Mas é todas essas coisas junto. Então, shalom significa aqui, ó, completo, saúde, bem-estar, paz, totalidade numérica, segurança, saúde no corpo, prosperidade, sossego, tranquilidade e contentamento, né? Então, os judeus têm esse hábito, né, de cumprimentar dizendo shalom, né? Como tá? Então, quando eles falam shalom, é mais do que dizer um oi ou um olá, tá bom? É todas essas frases juntas aqui. Eu gosto bastante dessa palavra shalom aqui também. Bom, vamos finalizar aqui, né, pegando só o título aqui de Jesus Cristo, dizendo que ele é Pai da eternidade. Se Jesus Cristo ele é o Filho, como ele pode ser o Pai também? Tá bom? Então eu peguei algumas outras escrituras aqui para compartilhar com vocês rapidamente aqui, para explicar sobre ele ser o Pai da eternidade. Eu peguei Mosias capítulo 3, versículo 8, que diz assim, ó: E ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e sua mãe chamar-se-á Maria. Então, ao mesmo tempo que ele é o Filho de Deus, né, todos nós somos filhos de Deus, ele é o Filho unigênito do Pai, então ele é Filho de Deus, e também ele é Pai do céu e da terra. Todas as coisas foram criadas por ele, então ele é o Pai da eternidade, ele cuidou de todas essas coisas aqui, tá bom? Bom, o outro versículo é Mosias capítulo 15, versículo 3, para encerrar aqui. Diz assim, ó: O Pai, porque foi concebido pelo poder de Deus, e o Filho por causa da carne. Portanto, assim é o Pai e o Filho. E eles são um Deus, sim, o próprio Pai eterno do céu e da terra. Então aqui também explica, né, que ele é o Pai porque ele foi concebido pelo poder de Deus, né? Ele veio, ele tem o seu poder, a sua glória. Ele não deixou de ser Deus quando ele nasceu, tá bom? Então ele continua sendo Deus. Porém, também ele era humano, né? Ele sofria dores, cansaço e assim por diante. E por vir e nascer na carne, também ele era o Filho de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele era
o Pai, ele também é o Filho. Um dos exemplos que eu gosto de dar é que Jesus Cristo, ele é o nosso Pai, é quando nós somos batizados, nós se tornamos filhos de Deus, né? Porque, na verdade, todos nós aqui na Terra, nós somos filhos de Deus, filhos do Pai Celestial. Mas, quando nós nos batizamos, é um novo nascimento, a gente nasce para Deus novamente, se tornando, então, filhos e filhas de Cristo pelo convênio que nós fazemos, tá bom? Então, nesse sentido, Cristo, ele se torna o nosso Pai também. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.